BN e Maringá FM, prazer em recebê-lo em Maringá. Fala das dificuldades encontradas em Maringá. Você teve aí um jogo sofrido, mas que na verdade no final, logicamente, a melhor qualidade e um gol que o credencia para a próxima fase da Copa do Brasil. Fala das dificuldades desse resultado importante da equipe do Goiás. Bom, boa noite. Primeiro que assim, nós já esperávamos a dificuldade do jogo pela qualidade do adversário, pela maneira particular que o adversário tem de fazer o seu momento defensivo, de marcação, que dificulta demais o jogo para quem gosta de um jogo de posse de bola como o nosso, né, de aproximação. E paralelamente a isso, nós sabíamos que essa semana para nós é uma semana muito complicada, porque como a gente comemorou o título, foi campeão no domingo, comemorou o título na segunda-feira, na terça a gente já mal treinou e a gente já viajou, iniciou a viagem para cá. Então assim, a equipe não está no seu melhor momento, né? E isso também ficou muito evidente no aspecto físico, né? Principalmente do desgaste de jogo, né? Daqui 2 dias a gente também vai voltar a jogar tendo essa viagem de retorno, mas de uma maneira geral, mais uma vez o grupo está de parabéns porque se dedicou, competiu, mesmo diante de todas as dificuldades do jogo. A equipe sempre procurou, dentro das suas condições hoje, buscar o resultado. Acho que no segundo tempo, após as substituições, a equipe voltou a ter um rendimento de controle de jogo e encontrou o seu gol, né, numa boa jogada no final, e saiu daqui classificado, na minha visão, com méritos, porque foi mais eficiente. Acho que o adversário no primeiro tempo pouco assustou. Nós tivemos ali 2 situações bastante perigosas, uma com o Jean cara a cara, depois o Lourenço chutou, o rapaz tirou em cima da linha, mas no segundo tempo o Maringá melhorou, a gente caiu fisicamente, o Maringá evoluiu bastante na questão, teve situações, mas a equipe soube se defender ali naqueles momentos até as trocas acontecerem, onde acredito que a gente voltou a ter o controle das ações para buscar a vitória. Daniel, boa noite. Edivaldo Ferreira, Rádio Jovem Pan News, Maringá. Você optou para entrar com o Cadu, né? Deixou o Anselmo para a segunda etapa. É o que você esperava, essa troca que você aconteceu no jogo? Não, é o seguinte, como eu disse, era um momento que nós tínhamos que tomar algumas decisões no sentido de tentar buscar o que fosse melhor para a equipe, principalmente no sentido de competitividade. Né? O Anselmo é o titular da equipe, é o nosso centroavante, ficou mais uma vez mostrada a sua competência de finalizador, né? E só que hoje, no nosso entendimento, para início de jogo, nós precisávamos de um atleta que estivesse num momento de uma condição mais atlética para competir, principalmente com o jogo de força que a equipe do Maringá faz, de marcação individualizada, de muito confronto individual. E nós, no nosso entendimento, seria um jogo de preservar o Anselmo desse primeiro desgaste, para que ele pudesse, no segundo tempo, com a equipe adversária já mais desgastada, encontrar espaços como ele acabou encontrando e sendo muito feliz na finalização. Mas são substituições naturais que poderiam acontecer também com outros atletas, e nós já fizemos isso em outras oportunidades. Na semana passada, inclusive, o próprio Anselmo, o Lucas Limas e acho que mais algum outro atleta também ficaram no banco de reservas para enfrentar o Fluminense entre as 2 finais, entre as 2 decisões. Acho que isso é muito natural e importante salientar a força que o grupo tem, que atletas que entram, se dedicam, procuram jogar da mesma forma, e o Goiás tem conseguido, né, por 17 jogos já, a sua invencibilidade com os objetivos conquistados, e mais uma vez foi alcançado hoje, colocando o Goiás novamente entre os melhores da Copa do Brasil. Daniel, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória e pela classificação. Thiago Borsato, da Rádio Pinga Fogo. Queria que você falasse um pouco mais sobre as substituições, porque pareceu ali, para quem estava acompanhando, que elas realmente mudaram o curso do jogo. Então, qual foi a sua principal intenção com elas e o que você entende que esse banco, que esse elenco do Goiás tem a te oferecer para a sequência da temporada? Não, as substituições foram no intuito de, primeiro, dar mais energia com jogadores que estavam no momento físico melhor naquele momento da partida, e acho que a gente conseguiu isso com a entrada do Sávio, do Anselmo, do Esli, do próprio Rodrigo, né, que substituíram jogadores que estavam
extremamente desgastados dentro do jogo, né? A troca já no intervalo do Anselmo pelo Jean é no sentido de ter jogadores mais fortes na frente, em virtude do Maringá ser uma equipe que marca individual, com 2 zagueiros muito fortes. Então o confronto físico não estava privilegiando a qualidade do Jean, que é um jogador de mais flutuação, mais leve, e com a entrada do Cadu e do Anselmo, a gente procurou ter mais peso ao ataque. Mas a volta para o segundo tempo também ficou evidente que a equipe como um todo caiu de rendimento. É uma coisa que nós também já esperávamos, né? Pelo momento nosso atual. Mas assim que as trocas aconteceram, a equipe novamente voltou a ter energia, principalmente no setor de ataque, segurando um pouco mais a bola, principalmente o Wesley e o Sávio, com a aproximação do GG e Lourenço, e começou a criar mais dificuldades ao Maringá, onde a gente começou a encontrar alguns espaços, aí entrando naquela situação. O Maringá também já desgastado pela sequência do jogo, né? E a nossa equipe com mérito encontrou uma boa saída ali e acabou fazendo o gol da vitória, que nos deu a classificação. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. A equipe do Goiás que veio para a cidade Canção, veio para Maringá somente fazendo 2 treinamentos, um ainda em Goiânia e outro já aqui em Maringá. Como que a equipe do Goiás conseguiu encarar não só essa sequência de viagem, mas também a atmosfera do estádio lotado e consequentemente também a virada de chave da equipe do Goiás no segundo tempo, como você destacou? Não, encarou com devido respeito primeiro ao adversário e entendendo o nosso momento, né? Um momento que nós precisávamos de uma recuperação física. Nós tivemos 2 dias, como você falou, mas foram 2 dias de mais de recuperação de atleta, de passar uma ideia de jogo daquilo que nós precisávamos fazer, muito no sentido de tentar sair da marcação individualizada que o Maringá tem na sua proposta de jogo, já não é de hoje, e que dificulta muito. Não é fácil você jogar contra uma equipe que faz esse tipo de marcação, é difícil, porque complica, é muito desgaste, é muito confronto individual, mas ao mesmo tempo deixa também algumas oportunidades que talvez a gente poderia ter aproveitado melhor, mas são situações do jogo. Mas o importante foi a classificação que a equipe conquistou. O professor, tem algumas perguntas aqui dos colegas lá de Goiânia. O Edson Júnior na Globo CBN, de repente pode ser alguma coisinha repetida aqui. O Edson Júnior pergunta: Daniel, boa noite, qual o fator fundamental para a vitória e classificação esta noite aqui em Maringá? Ele perguntou da ação, Ramon, mas você já respondeu. Não, acho que o determinante foi a superação do grupo, né? De vir para cá com todas as dificuldades, respeitando o nosso momento, né? De superação, de não estarmos no nosso melhor momento, como também não estaremos no próximo domingo, mas a equipe vai ser valente mais uma vez. Nós vamos tentarmos nos organizar da melhor forma possível, respeitando o nosso momento, de enxergar para o jogo de domingo aqueles atletas que estejam talvez na melhor condição física e técnica para fazer uma boa estreia também dentro de casa. E sobre o Anselmo, eu acho que eu já respondi na resposta anterior. O Divino Luciano da Rádio Bandeirantes vai no mesmo raciocínio aqui do Edson Júnior, te parabeniza pela classificação, mas questiona que apesar da vitória o Goiás não se movimentou bem como nos jogos anteriores, e perguntando o motivo. Eu já respondi também, concordando, que também enxergo que nós não tivemos o mesmo rendimento das últimas partidas, mas é totalmente compreensível, né, pelo nosso momento, né, de viagem, sem treinamento, um momento de muita euforia no início de semana, onde nós tivemos que fazer uma mobilização grande para essa partida, porque além de recolocar o Goiás entre os melhores do país na competição da Copa do Brasil, financeiramente para o clube também é muito importante, né, até para a própria sequência da temporada. Ter alcançado essa classificação, que foi, mesmo diante de todas as dificuldades, nós temos que também salientar essa superação, essa entrega que os atletas tiveram, e hoje mais uma vez dentro de campo lutaram e honraram a camisa do Goiás. O André Rodrigues da Band News também te parabeniza pela classificação e te pergunta por que no intervalo você tirou o Jean Carlos, e também pergunta se o Caito e o Lucas Ribeiro machucados são problemas para domingo. Não, o Caito não está machucado, entendeu? Não tenho essa informação. A questão mesmo foi desgaste de jogo, a sua saída. Com relação ao Jean, eu expliquei antes, né, que era uma situação física e atlética pela característica do jogo, né, de ter a possibilidade de colocar 2 atacantes mais fortes fisicamente para o confronto com 2 zagueiros.
já que o Jean, pela característica, não estava conseguindo ter a superioridade que nós entendíamos, mas também lutou, não posso dizer, lutou, se dedicou, teve uma boa oportunidade ali, não conseguiu aproveitar, faz parte, mas seguimos aí fortalecido com mais essa classificação. Para fechar aqui, o Vinícius Silva da Rádio Difusora. O Goiás mantém a invencibilidade na temporada e está na quinta fase da Copa do Brasil. Como você trata agora a questão de reforços e quais são as prioridades no elenco na sua visão? Olha, eu até respondi alguns questionamentos com relação a isso, né, pós-título, com relação à necessidade de contratações. Eu falo que não são nem contratações, são reposições, porque num primeiro momento nós perdemos 2 atletas que são importantes, né, que foi o Tite e o Jajá, e nós ainda não conseguimos no mercado encontrar as soluções que caibam no bolso e atendam à necessidade técnica, mas está todo mundo trabalhando para que o quanto antes a gente consiga essas reposições, para que o Goiás esteja cada vez mais forte, né? Nas disputas. A gente sabe que a temporada é longa, é muito desgastante, como está sendo agora, como vai ser domingo, mas que o grupo já demonstrou a sua força e tenho certeza que com a chegada de mais algumas peças vai se tornar ainda mais forte para a disputa da sequência. Valeu, professor.